Uma dessas cenas que você falou, que ficou já histórica, é a do Bolsonaro entrando nessa sala, atravessando toda a sala, sem falar com ninguém, sem ninguém falar com ele, e indo dar com alguns garçons, para os quais ele fez algumas piadas que eles não entenderam, obviamente, eram garçons italianos, eu suponho, não é? Essa cena aí, Jamil, me deixou um pouco curiosa, porque, bom, do presidente Bolsonaro, a gente espera qualquer coisa, isso não seria exatamente uma surpresa, ele não falar com ninguém, ninguém falar com ele. Mas você que está acostumado com a diplomacia, os diplomatas, não deveria haver lá uma fase preparatória em que os assessores já teriam falado, olha, aqui está fulano, aqui está cicrano, vai falar com ele, esse aqui está te esperando. Não existe isso, não existiu isso no caso do Bolsonaro, por quê? É isso. Olha, poderia até ter acontecido aquela cena de ninguém falar com ele se fosse a primeira semana de governo, a segunda semana de governo, aquele momento que ainda você não conhece ninguém. Mas aí, como você falou, onde estavam os assessores para preparar aquela interação? Porque, claro, ministros, o Itamaraty, etc., essas pessoas servem justamente para fazer essa ponte, para que o presidente, quando chega, ele tem ali na bandeja uma relação estabelecida com outros líderes ou com outras pessoas que sabem que ele quer conversar. No caso do Bolsonaro, não apenas nós não estamos na segunda ou na terceira semana, mas, Thaís, nós estamos quase no final do terceiro ano do mandato. E aí, claro, essa cena de isolamento ela fica mais ainda chocante, porque não é um governo novo, muito pelo contrário, é um governo que já passou da metade, que já teria de ter estabelecido todos esses contatos, se não ele, os assessores, os outros ministros. E ali fica muito claro que não é só um governo complicado em termos de democracia, em termos de acesso à informação, não é só isso, é um governo também extremamente amador na sua relação internacional, porque não tinha ninguém para fazer qualquer tipo de meio de campo. Ficou muito claro, quando ele vai até os garçons, e aí eu insisto, Thaís, não tem nenhum problema em falar com o garçom. Agora, ele não estava lá como Jair, né? Ele estava ali como presidente de uma das maiores economias do mundo. Então, o papel dele ali não é não ser simpático com o garçom, pode ser simpático com o garçom, não tem nenhum problema com isso, muito pelo contrário. Agora, ele precisa saber onde estava, e ele não sabia onde estava. Essa é uma... Não sabia. Isso ficou muito claro também em outra cena. Em outra cena que você também registrou, foi aquela em que ele falou com a única pessoa da sala, me parece que foi a única, o Erdogan, só que daí não foi exatamente uma conversa, né? Parecia que ele estava sendo entrevistado pelo Erdogan, só que o Erdogan não fez nenhuma pergunta, ele fez como um discurso lá, como se ele estivesse dando uma entrevista e, enfim, não se preocupou em perguntar para o Erdogan nada sobre a Turquia, ele falou só sobre si, sobre o Brasil e sobre as injustiças que ele estaria sofrendo no Brasil, né? Essa cena você também registrou. Foi isso, Thaís, e fica ali também muito claro que ele entra nessa rodinha depois de vários minutos sozinho. E é muito curioso ali, porque sinceramente, eu não esperava que essa cena, não a do Erdogan, a cena dele sozinho aconteceria. Quando eu vi que aquilo ali estava acontecendo e eu estava filmando aquilo, eu fiquei até preocupado em caminhar um pouco pela sala para mostrar, olha aqui tem uma rodinha, aqui tem outra rodinha, ali tem outra rodinha, ali tem outra rodinha, e olha lá onde nós estamos, ali do lado da mesa dos comes e bebes, né, sozinhos. Então, não foi algo que eu pensei, bom, ele vai entrar e vai ficar sozinho. Muito pelo contrário, falei, bom, aqui está todo mundo se falando. Teve uma cena também muito interessante do próprio Erdogan conversando com a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, que tinha causado, inclusive, um enorme escândalo, porque quando ela foi visitar o Erdogan na Turquia, o Erdogan não pôs uma cadeira para ela. Basicamente colocou as mulheres de lado. E mesmo assim, ali naquela salinha, eles estavam conversando, né? Ou seja, você vê que, obviamente, no bastidor do bastidor, a relação é outra assim. No caso do Bolsonaro, ele, então, depois de vários e vários minutos, identifica alguém que ele talvez poderia conversar, o Erdogan. Quando ele chega perto do Erdogan, o que ele não viu, ou desconhecia, é que do lado do Erdogan estava o Olaf Scholz, o
o vencedor da eleição na Alemanha. Não estamos falando de um país periférico do mundo, estamos falando, basicamente, Thaís, do motor da economia europeia, de um dos maiores blocos do mundo, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. E ele não identificou, ele, né, basicamente ignorou Olaf Scholz, que, depois de alguns instantes, vira as costas e vai conversar na outra rodinha, que estava o Modi da Índia, o Trudeau do Canadá, o Boris Johnson e o Morrison, então, da Austrália. Então você vê que, claro, as pessoas literalmente virando as costas a ele. Não era, Thaís, apenas um homem isolado ali. Era, no fundo, e essa é a parte mais preocupante, era um país que perdeu seu lugar no mundo.